Olá, povo abençoado e seleto, Apóstolo Martins, pastor da Igreja Apostólica Tabernáculo Divino, Ministério e Missão Mundial. Estou aqui mais uma vez para trazer uma rápida palavra para você, meu amigo, minha amiga. E desde já agradeço o seu comentário. Não esqueça de curtir e de comentar da onde que você está assistindo essa live e o seu nome, para que eu possa estar intercedendo ao seu favor, tá ok? E compartilhe também o máximo que você puder. Deus abençoe. Vamos na palavra então. No livro de Números, capítulo 24, versículo 17, há uma profecia que diz assim: uma estrela procederá de Jacó, e o cetro subirá de Israel. E é verdade que esse pensamento foi pronunciado por Balaão, elemento classificado como profeta mau e rejeitado por Deus, conforme Números 31, versículo 8, e também segundo Pedro 2,15. Isso quer dizer que ele mesmo sendo um profeta, ele profetizou a respeito da vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo ele foi rejeitado por Deus, porque ele, Balaão, se vendeu para Balaque, ensinando Balaque a colocar tropeço no caminho do povo de Deus. Quando Balaque viu aquela multidão de judeu, aquela multidão de israelita na planície, ele logo percebeu que se tratava do povo que Deus havia libertado lá no Egito. E a fama correu por todo mundo daquela época em relação ao que Deus operou lá no Egito, através de Moisés e de Arão, libertando o povo da escravidão a qual eles viviam há mais de 430 anos. E aí, Balaque, vendo aquela multidão, ele ficou com medo. E aí ele sabia que não tinha como enfrentar aquele povo, porque Deus estava no meio daquele povo. E aí ele resolveu chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E todas as vezes que Balaão iria amaldiçoar, Deus enrolava a língua de Balaão, e Balaão profetizavam bênçãos para a vida do povo de Deus. É assim que Deus faz, pessoal. Quando as pessoas desejam ver o mal meu, seu, nosso, Deus converte em bênção na nossa vida e maldição na vida dela. Porque é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, isto mesmo ele vai colher. Não tem como fugir dessa realidade. É a lei da semeadura. Então, Balaque, ele convoca Balaão para amaldiçoar Israel. E aí, você já conhece a história, você já sabe que no caminho, o anjo se pôs no caminho de Balaão, e Balaão estava tão cego pela ambição do dinheiro, e não estava vendo o anjo com a espada desembainhada para matá-lo. Mas a jumenta muda, se desviou 2 vezes para que o anjo não matasse Balaão, até que Balaão começou a espancá-la, e a jumenta muda falou com ele: olha, todos esses anos eu tenho te servido, qual foi o dia que eu fiquei empacada? E Balaão disse: não, que eu saiba não, mas você hoje está. E aí a muda jumenta falou com o profeta, que já estava cego. E o anjo disse para ele: ó, a tua sorte é que a tua jumenta, já por 2 vezes, eu me pus no teu caminho para me te matar, mas ela se desviou da minha espada. E agora o anjo orienta ele e dá a ele o projeto, dá para ele a revelação, dá para ele o que ele deveria fazer.
Então, Balaão foi, e quando ele ia, amaldiçoar, Deus enrolava a língua dele e ele abençoava o povo de Deus. Então, veja bem, mas mesmo assim Deus rejeitou ele, viu, pessoal? Conforme está aqui em Números 31, versículo 8, o apóstolo São Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, está bem claro lá, tá? Que Deus rejeitou. Então, o rei dos Moabitas chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus trocou em bênçãos a maldição, conforme Deuteronômio 23, 4 e 5, tá ok? De modo que as palavras dele são verdadeiras, profecias de bênçãos, confirmada por outras passagens da Escritura. Jesus Cristo, na verdade, é essa estrela que procede de Jacó. E o versículo citado aqui, em estilo poético, apresenta um caso muito comum na poesia hebraica, entendeu? Que consiste em repetição do pensamento em diferentes palavras. Uma estrela procederá de Jacó. É a mesma ideia de um cetro subirá de Israel. Estrela, ou cetro, na linguagem original, significa emblema de rei e de governo e de autoridade. Em Daniel 8:10, as estrelas são reis e governo. O Evangelho de Mateus representa Jesus como rei dos judeus e começa com uma genealogia, chamando Jesus Cristo filho de Davi, filho de Abraão, conforme Mateus 3:1. E logo, em terceira geração, está o nome de Jacó, tá ok? E Mateus também é o único que narra, tá? Que narra, Mateus, o Evangelho de Mateus, é o único que narra a história dos magos que vieram lá de Jerusalém para adorar o rei dos judeus. Ou seja, os magos vieram, tá, lá do Oriente para adorar, tá, o rei Jesus e foram avisados por Deus por meio de uma estrela. Então os homens têm formado várias hipóteses para definir estrela que guiou os magos. Há no firmamento, mais ou menos, eu acredito, de 800 a 800 anos, uma conjunção de corpos celestes e os planetas Júpiter e Saturno ficam parecendo um só. Para quem olha daqui da Terra, foi observado em 1603 e 1604, o astrônomo Kepler deu a explicação ao assunto. E no século passado, vários outros astrônomos interessaram pelo fato e formaram as suas versões. Então, acredito que o profeta, mesmo sendo rejeitado por Deus, ele profetizou a verdade. Olha, presta atenção no que eu vou fazer um paralelo aqui. Eu tenho ensinado o rebanho que Deus tem colocado em minhas mãos, tá? Que os dons não salvam ninguém. Pelo contrário, os dons levam a pessoa à condenação. Seja ele o dom de visão, seja ele o dom da palavra, seja ele o dom de profecia, o dom de língua, enfim, são dons que Deus dá. Serve para a própria condenação da pessoa. E tem também um dos dons que a Bíblia não menciona, mas é o dom da finança, entendeu? Porque tem pessoas que Deus levanta para ser, como fala, uma bênção, como aquela viúva foi na vida de Eliseu e na vida também de Elias. E como também aquelas mulheres, também, elas foram receber os dons para poder abençoar o ministério de Jesus e o ministério também do apóstolo Paulo. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que ficam muito focadas nos dons. Ou fulano é uma benção, olha só lá, ó, revela tudo, revela o CPF, revela o RG, revela a chapa do carro, revela tudo. Irmãos, a Bíblia condena esse tipo de coisa. Deus manda Moisés matar todos os adivinhos. Deus manda também, no tempo, como fala, do primeiro rei, que foi, como fala, Saul. Saul matou também
muitas bruxas, muitas feiticeiras. E também cometeu o pecado também de matar também os sacerdotes de Deus. Entendeu? Matou lá os homens de Deus, sacerdotes de Deus, os levitas que serviam o Senhor. Porque ele queria matar Davi, e Davi encontrou guarida lá no tabernáculo. Mas enfim, uma estrela simboliza Jesus Cristo. E em sua manifestação aos crentes, quando veio buscar, ou seja, Jesus na sua manifestação, ali os reis magos, Deus deu para ele um sinal, uma estrela, e eles foram guiados pelaquela estrela, e encontrou Jesus numa manjedoura. Então nós entendemos que a estrela é Jesus Cristo, em sua manifestação aos crentes. Quando veio buscar a sua igreja, Pedro recomenda a prestar atenção à palavra dos profetas, considerando como luz no lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, segundo Pedro 1:19. Então Jesus é essa estrela, que ela possa brilhar no teu coração, querido amigo, querida amiga, que você possa se apoiar mais na palavra de Deus do que na palavra dos homens, entendeu? Quando eu falo homens, eu estou falando no sentido geral, amplo, a mulher também, porque maldito é o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua fortaleza. Então, entenda que eu estou tentando mostrar para vocês aqui no meu canal, ou seja, aqui no meu perfil, tá? E no meu canal também lá no YouTube, Apóstolo Martins, eu sempre estou trazendo uma palavra de ensinamento para que você não venha ser pego de surpresa quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Jesus é essa estrela. E na revelação bíblica, Jesus mesmo, ele apresenta como a estrela da manhã, e depois das visões do juízo, nas administrações finais do livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra de conforto, recomendando aos seus servos a santificação. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22:12. Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje. Compartilhe aí. Não esqueça de comentar e não esqueça de colocar o seu nome e o local da onde que você está assistindo essa live, para que eu possa estar orando por você e pela sua família. Deus abençoe e até a próxima, querendo o nosso Deus. Jesus é a estrela de Davi, é a estrela que o profeta profetizou. Aleluia!